Nesta ocasião em que celebramos os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, quero felicitar muito vivamente a Associação Portuguesa de Direito Constitucional, na pessoa do seu Presidente, insigne jurista e inesquecível Presidente do Tribunal Constitucional, pela oportuna organização deste magnífico colóquio, congregando alguns dos maiores especialistas nacionais em Direito Constitucional de várias gerações, assim como reputados especialistas internacionais. É com muito gosto que o Presidente da República e também o muito modesto constitucionalista se associa à presente iniciativa, que por coincidência muito feliz decorre numa ímpar casa da liberdade, da democracia, da cultura, tendo por anfitrião um dos vultos cimeiros do pensamento e do magistério jurídico-constitucional, não apenas em Portugal, mas no mundo lusófono, ibero-americano e europeu. Não quero, nesta ocasião, deixar de evocar 4 figuras que estiveram presentes no arranque da Associação Portuguesa de Direito Constitucional. Ainda me lembro, alguns dos que aqui estamos se recordarão dessa noite, no escritório de Miguel Galvão Teles. Nos reunimos pela primeira vez em 1977 e lá estavam Isabel Maria Magalhães Colasso, Carlos Mota Pinto, António Barbosa de Melo e Miguel Galvão Teles. Infelizmente todos desaparecidos. Isabel Magalhães Colasso, nossa mestra de muitos de nós, e que foi a primeira mulher a desempenhar funções na magistratura jurídica constitucional enquanto vogal da Comissão Constitucional, antecessora do Tribunal Constitucional. Carlos Mota Pinto, constituinte, além de excelso expoente civilista, e depois, além de muitos outros contributos na sua carreira cívica, Primeiro-Ministro de Portugal. António Barbosa de Melo, aquele que nos deixou há menos tempo, também ele constituinte, conjugando de forma superior academia e política, culminando no domínio desta última na presidência da Assembleia da República. Miguel Galvão Teles, finalmente, notável no seu talento analítico, que soube formular algumas das soluções que acabaram por influenciar imediatamente a Constituição da República Portuguesa e depois as testou, contribuindo decisivamente para a sua teoria e prática. Mas estes 4 representantes das 2 escolas que se associaram a esta celebração, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e a Primeira Saúde na pessoa do seu diretor, eu juntaria, como fez Vossa Excelência, os nomes de outros constituintes que delas provieram, que foi o caso de Diogo Freitas do Amaral, hoje não presente, de Jorge Miranda, sempre presente, de Manuel Costa Andrade e de Vital Moreira. Destes, 2 deles estiveram também desde os primeiros passos na gênese da Associação Portuguesa de Direito Constitucional, Jorge Miranda e Vital Moreira. Revisitar a origem e evolução da nossa Constituição é, perdoem-me, inevitavelmente, revisitar uma parte substancial da vida do cidadão que, neste momento, exerce as funções de Presidente da República. E, ao revolver escaninhos da memória pessoal, evoco, desde logo, o jovem constituinte de 26 anos e a emoção com que viveu uma campanha atribulada pelo risco do adiamento do ato eleitoral. A limitação pesada de uma plataforma de acordo constitucional, condição sine qua non desse ato. Depois, os debates intensos, para não dizer dramáticos, sobre a opção entre Revolução e Constituição. A laboriosa construção de fórmulas para minimizar algumas das facetas mais indeterminadas da plataforma MFA-Partidos. O choque aberto durante o verão e o outono de 1975. A renegociação do pacto e a gênese de nova plataforma após 25 de novembro. O refazer dos entendimentos antes estabelecidos, sobretudo em matéria da organização do poder político, numa verdadeira corrida contra relógio até abril de 1976. Também não posso deixar de recordar a experiência do professor de Direito Constitucional e Administrativo que, ao longo de décadas,
investigou e ensinou a Constituição a sucessivas gerações de juristas, sem a justamente venerada densidade teorética de Gomes Canutino ou a apaixonada inventiva de Jorge Miranda. Apenas com o discreto fito de transmitir reflexões e vivências aos mais novos, assim tentando lutar contra o tempo, isto é, tentando resistir ao correr dos anos. Mais tarde, numa outra perspectiva, bem diversa, enquanto dirigente político, acompanhando as vicissitudes da difícil primeira revisão da Constituição e, sobretudo, mais intensamente, a revisão de 1997, em domínios tão diversos como a participação dos imigrantes na eleição do Presidente da República, o regime do referendo, a abertura constitucional à reforma do sistema eleitoral e a alteração do número de deputados à Assembleia da República, para já não falar na reformulação do traçado do contencioso administrativo. Mas calemos esta digressão memorialista pessoal, que, aliás, não é das mais ricas, nesta mesma sala, para deixar falar o Presidente da República homenageando a Constituição. E ela merece ser homenageada, desde logo por ter existido. A aprovação da Constituição significou, naquele momento histórico, a institucionalização da Revolução. E, por isso, o nascimento de uma ordem constitucional democrática virada para o futuro. Depois, nomeadamente a partir da primeira revisão constitucional, a consolidação de um regime plenamente democrático, próprio de uma Constituição contemporânea, aberta, garante dos direitos fundamentais, os de liberdade e os de igualdade. Consolidação baseada no voto popular, na garantia do pluralismo da opinião e da organização, mas também na separação e interdependência dos poderes, na independência do poder judicial, no enriquecimento subsequente pelas componentes da democracia participativa e referendária. Estes méritos, que são nucleares, deveremos juntar muitos outros. A visão social, através da consagração de um Estado Social de Direito. A afirmação da autonomia regional e da autonomia do poder local, sucessivamente aprofundadas. A sempre presente flexibilidade na sua revisão, na fiscalização e aplicação, permitindo-lhe adaptar-se aos novos tempos e comportando significativas alterações sem mudar o essencial do seu espírito e, decorrentemente, dos seus princípios fundamentais, respeitando, portanto, sempre a substância material que a assinalava. Capacidade essa que permitiria ao Estado português a adesão às comunidades europeias, ao tratado que veio a instituir a União Europeia e sucessivas revisões. O mais importante, no entanto, não é o sublinhar estes méritos da Constituição, é o apontar e registar o consenso global que, ao longo dos 40 anos que hoje comemoramos, se criou e consolidou em torno da Constituição. Já por várias vezes disse que, em algum momento, todas as forças políticas estruturantes do sistema partidário português a votaram favoravelmente. Isso significou o representar um denominador comum, único, e também uma presença viva na sociedade portuguesa, para o que muito contribuiria a ação constante, determinada e esclarecedora do Tribunal Constitucional. Por outro lado, e aqui já foi dito, de modo eloquente, à sua maneira, a Constituição que nos rege veio responder a querelas constitucionais, muitas delas vindas do século XIX, outras nascidas no século XX. É uma resposta globalmente positiva. Penso no regime político, penso no sistema de governo,
Penso até na abertura em matéria de sistema eleitoral para, por via de lei de valor reforçado, poder equacionar matérias sem necessidade de um repensamento global da Constituição. Penso até na generalidade do regime económico. Não quer isto dizer, já foi dito, não quer isto dizer que estes desafios globalmente ganhos estejam definitivamente encerrados. Nada está encerrado na vida e, portanto, no direito. Mas temos de reconhecer que, de facto, o consenso global atingido pôde encontrar fórmulas que genericamente respondem a debates teóricos e práticos que duraram praticamente 2 séculos. E há pouco, olhando para esta sala e olhando para os presentes, veio-me à memória um filme que aqui se não aplica, que é o filme dos Amigos de Alex. Porque o filme de Amigos de Alex, que se reuniam para evocar Alex, que não estava vivo, mas estava vivo, era uma forma de homenagear alguém que fisicamente morrera, mas espiritualmente não desaparecera na memória dos seus companheiros de percurso. Aqui não. Aqui trata-se de evocar uma realidade que está viva na memória, mas está viva na sua efetividade, na sua aplicação, na sua capacidade vital para disciplinar a sociedade portuguesa. Somos poucos neste anfiteatro, somos. Sinalice de crise constitucional, não. Sinalice de como é pacífica a questão constitucional hoje. Não tenho dúvidas de que 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, seriam precisos vários anfiteatros para, num tom polémico, arrebatado, quase apaixonado, se estar a debater a matéria constitucional. O facto de sermos os suspeitos do costume e mais uns tantos que nos sucedem auspiciosamente é um facto positivo para o constitucionalismo português. Não quer isto dizer que aos velhos desafios não sucedam novos desafios. Mas estes não são exclusivos da ordem constitucional do Estado português. Antes devendo ser assumidos como desafios constitucionais de cariz europeu até universal. Por exemplo, os desafios colocados pelas revoluções científica, tecnológica e as modificações económicas, financeiras, sociais e culturais. Que, nomeadamente, sacrificam camadas crescentes das sociedades, que ficam marginalizadas, excluídas do processo de desenvolvimento. E esse é um facto novo, que tem repercussões também no domínio do direito. Tem repercussões, desde logo, porque alarga esse afastamento da participação social e cívica de um número muito significativo de cidadãos. Tem consequências, porque é muito difícil a capacidade de ajustamento das instituições clássicas da democracia, sobretudo representativa, aos traços contemporâneos da chamada democracia mediática e inorgânica. E gera os chamados populismos, sejam eles ou não xenófobos, racistas ou apenas questionadores de alguns princípios, alguns comportamentos da democracia tradicional. Há causas explicativas desse fenómeno e, por vezes, tenho encontrado explicações que vão no sentido de dizer que há que compreender essas causas e tomar como inevitável o sinal que vem do ponto de vista eleitoral da sua expressão. Tenho dito menos vezes que precisamente o que define o populismo é o não definir linhas de princípio que devam estar presentes mesmo perante as causas económicas, sociais, culturais e políticas que vão ocorrendo. Isto é, o entender-se que essas causas, porque existem, determinam inevitavelmente a sua aceitação, a crítica neutral, ascética, e não a necessidade de uma pedagogia
da democracia, embora uma pedagogia da democracia num contexto diferente e com dificuldades acrescidas. Em suma, eu diria, e tenho repetido muitas vezes, encontramos aqui um fenómeno que, para quem ensina o direito, não deixa de ser muito preocupante. Mais do que nunca, a aceleração das mudanças noutras áreas mostra a dificuldade de acompanhamento pela política e pelo próprio direito. Correm sempre atrás do prejuízo e em condições particularmente complexas para disciplinarem a vida económica, financeira, social e cultural. Ainda assim, termino com uma palavra de otimismo e com um apelo. Com uma palavra de otimismo inevitável, o otimismo do professor. Professor que não seja otimista é péssimo professor. Pode ser magnífico investigador, mas é péssimo professor. O otimismo do professor de uma vida, ora em missão de serviço na Presidência da República. E, ao mesmo tempo, o apelo do crente militante na pedagogia cidadã. Primeiro, o otimismo. A Constituição de 1976 foi fruto do exercício de um poder constituinte com origem na soberania democrática. E, ao comemorá-la, é precisamente a crença na capacidade democrática de resolver todos os desafios colocados à ordem constitucional que estamos a comemorar também. É a celebração da democracia e da sua virtualidade para se afirmar na vida dos povos. O apelo a que se conheça, estude, reflita e debata a nossa Constituição, com empenho cívico e espírito plural, sem tabus, mas também sem o veso oitocentista de tudo recriminar à Constituição, a começar no que lhe não é atribuível, a saber, alguns erros, desmandos ou disfunções de políticas, leis, atuações administrativas ou decisões jurisdicionais, para já não dizer comportamentos pessoais. Apelo, ao fim e ao cabo, a que a democracia passe por maior proximidade entre os cidadãos e a Constituição, que implica o seu conhecimento, para que eles, cidadãos, a vejam e sintam como coisa sua e não como coisa alheia. Porque, ao fim e ao cabo, é esse o desígnio último de uma Constituição, da nossa Constituição, o bem dos portugueses, que o mesmo é dizer o bem de Portugal. Muito obrigado.